Agora, quando Jesus ele me faz um convite a me tornar um discípulo, aí eu tenho que fazer custo. Algumas histórias, eu quero começar por Atos, que eu gosto muito de Atos dos Apóstolos. Capítulo 4, nós vemos ali um Pedro que outrora negara a Jesus, mas agora ele está diante de um sinédrio, ele está diante de autoridades e que provavelmente, talvez em um outro momento ele poderia até, diante de uma pressão, negar a Jesus, mas ele resolve com intrepidez, não sei se porque estava acompanhado de João, mas ele resolve com intrepidez dar uma resposta coerente. As pessoas estavam olhando e essas pessoas não eram quaisquer pessoas, eram do mesmo time, da mesma estirpe, do mesmo grupo de pessoas que havia condenado e matado o nosso Messias, e agora estava perseguindo a mensagem apostólica que Pedro e João carregavam. Mas Pedro e João, e aqui nesse caso mais precisamente falando de Pedro, não arrega, não retrocede. Ele avança, ele se impõe, ele se apresenta. Olha, vocês não podem contestar o milagre que Jesus acabara de fazer. Pedro trazia à baila que ele não poderia, por suas próprias mãos, realizar aquele milagre, mas ele sabia que ele precisava aplicar aquilo diante das autoridades. O nosso Jesus, aquele que vocês mataram, aqueles que vocês levaram para a cruz, foi ele que realizou esse milagre. E ele traz para essa experiência, e isso mexe até com a ciência. Por quê? Porque ele traz uma comprovação. Não dava para negar, aquele homem com mais de 40 anos, ele estava ali, ele era enfermo e agora ele é curado. Eu gostei desse glória a Deus. Nós estamos diante de um fato. O evangelho não é uma história e nem uma história, o evangelho são fatos. O evangelho é a boa notícia de um homem que morreu, ressuscitou e ele está à direita do Pai, e ele vai voltar um dia para buscar a sua noiva, que somos nós. Só que esse Jesus, ele enviou o Espírito Santo, e é esse Espírito Santo que hoje nós dizemos, Deus está aqui na pessoa do Espírito Santo, e ele está operando, e ele está provocando milagres, e ele está curando pessoas, e ele está nos colocando numa nova rota, e é isso que eu quero comunicar com vocês nessa noite. O discipulado vai nos custar muito, irmãos.